Olá galera do Sítio Punk, estamos aqui para mais um programa sobre as punk e também para falar de um problema que afeta a Amazônia brasileira e extra-brasileira e consequentemente o Brasil e o mundo, que é essa seca severa, gravíssima, efeito aí do Super El Niño e desse manejo errado que o ser humano em pleno século XXI continua fazendo. Inclusive o nosso slogan na agroecologia é que o fogo apaga a vida. O fogo é muito bom na lareira, nas regiões frias, na churrasqueira para assar um peixe, uma carne, para fazer comida no fogão a lenha. Mas as queimadas desordenadas ou da especulação imobiliária para a construção de pastagem, né, de monocultura e mesmo a queimada que é você, dona de casa ou dono de casa, as pessoas na área urbana e periurbana de Manaus fazem. Essa semana, apesar do vídeo do canal do Sítio Punk ser atemporal, a gente não pode deixar de falar disso. Tem vários outdoor pela cidade de Manaus falando que é onde há fumaça há crime, porque se há fumaça há fogo e brincar com fogo é um problema. O mundo inteiro acompanhando o dito pulmão do mundo, que não é pulmão, nunca foi, mas né, nós sabemos das algas, né, dos ambientes marinhos, mas a floresta tem uma importância fabulosa para a regulação climática, de temperatura, de sequestro de carbono, de alimentação da vida exuberante aqui na Amazônia. Isso está virando fumaça. Manaus está enfumaçado, é um problema visível, caótico. Então hoje a gente vai fazer esse apelo para você não queimar o seu lixinho de casa, né? Até porque plástico queimado libera poluentes gravíssimos, dioxina e tudo mais. E os vizinhos, façam esse apelo, não queime. Folha seca não é sujeira, galho seco não é sujeira. Isso é biomassa, é fitomassa, é isso que vai alimentar a vida do solo. E é isso que ainda faz o Sítio Punk, num solo de baixa fertilidade natural, produzir. E é o que precisamos para o Brasil, para o mundo, para a Amazônia, é matéria orgânica, material orgânico se transformando em matéria orgânica no solo. Então nós vamos dar uma volta por aqui, o Sítio Punk ainda está bastante exuberante e hoje vamos falar de uma planta que é resistente à seca. Uma das espécies do famoso Ora pronobis, o OPN, como o pessoal está chamando aí, né? Ora pronobis. Então vamos lá. Galera, como eu falei, folha seca e galho não é para você queimar e não importa a escala da queimada, né? Se é aquela queimada doméstica ou a queimada de grandes latifúndios, de grileiros que polui aí o nosso ar. Olha aqui onde eu tô, cheio de galhos, ó, galhos, folhas, né? Fruto de cupuaçu que caiu no chão, ó. Então tudo matéria orgânica, ou melhor, material orgânico que vai se ciclar. Está protegendo o solo aqui do excesso de radiação solar. Quando vier chuva, ele protege dos pingolões de chuva e também retém a umidade no solo. Eu ia começar falando lá embaixo da nossa planta-alvo de hoje, mas a vantagem de estar num laboratório vivo é você ter aqui, ao vivo e a cores, aqui tem um galho de amora que a gente não vai queimar, que ele vai se decompor. Então nós temos duas espécies de OPN aqui, de Ora pronobis. Essa aqui que está com as folhinhas muito pequenininhas, né? Até porque ela vem sendo podada há anos, né? E ela também pode ser consumida, mesmo com os acúlios, ó, assim, ó. Essa já está no canal do Sítio Punk. Você, se não perdeu esse episódio, entra lá, assista. É o famoso Ora pronobis amazônico. Até esse ano, 2023, essa planta pertencia ao mesmo gênero dessa. Ambas eram Pereschia, em homenagem a um francês chamado Peiresc, que era um egiptólogo, estudioso de múmia no Egito Antigo e tal. Mas o gênero ficou Pereschia. Essa aqui, que era Pereschia bleu, chamado de bleu no Panamá, na Colômbia, por isso que a gente chama de Ora pronobis amazônico, de flor laranja, no ano 2023 foi criado um gênero novo para ela, em homenagem ao grande especialista do gênero Pereschia, que é o Leeuwenberg, um botânico. Leeuwenberg, ou Leeuwenberg, né, que lá em 1986 publicou o maior compêndio de identificação do gênero Pereschia. Em homenagem a ele foi criado um gênero novo, o nome dele termina em R, latinizaram o sobrenome dele, Leeuwenberg, ou Leeuwenberg em alemão, holandês, algo assim. Então você pode chamar de Leeuwenbergeria ou Leeuwenbergeria. Não sei aí o que nossos taxonomistas e estudiosos do latim vão dizer sobre isso.
Então, Leuenbergeria bleu. Então, atualize no seu livro, se você tem aí a primeira edição ou mesmo na segunda edição, Pereschia bleu agora se chama Leuenbergeria bleu. E ela é menos resistente à seca, porque é uma planta adaptada ao trópico úmido do Panamá, da Colômbia. Então ela vai muito bem, mas é mais de sombra, tem várias características peculiares que a diferencia das Pereschias do sul do Brasil. Então, Pereschias do sul do Brasil, Pereschia violácea, que é uma espécie nova, Pereschia aculeata, que é a planta do programa de hoje, Pereschia grandifolia, continuam Pereschia. Então, gente, a Pereschia bleu, que agora é Leuenbergeria bleu, é uma planta arbustiva. Na realidade, chega a árvore de grande porte, né? Na calha do rio Solimões, ela fica árvore grande. Aqui no próprio sítio, quando a gente não poda, tem indivíduos altos que floresce e frutifica. O fruto é totalmente diferente, mas esses detalhes estão lá no livro Punk da editora Plantaro. Então, essa é a planta que já está no canal, era só para aproveitar para elucidar algumas questões. E aí a gente vai passar para a planta alvo de hoje para falar da resistência à seca, essa situação preocupante que está nos dando medo. Nós aqui no Sítio Punk, com toda a questão da soberania alimentar, de agroecologia, de trabalhar com a natureza e contra ela, estamos literalmente com medo dessa seca que está matando boto, que está matando peixe, que está secando os rios, que está levando uma situação caótica para a população ribeirinha nos 62 municípios do estado, desabastecimento de mercadoria, de remédio. E está aí mudanças climáticas, emergência climática, a fervura global, né? Os Andes, as cordilheiras dos Andes, a geleira, perderam mais de 42% nos últimos anos. E aí, então, essa seca histórica não é só o aquecimento do Atlântico Norte tropical, do El Niño, do Pacífico, né? Aqui na região equatorial, mas tem muitas outras consequências globais, inclusive o derretimento das geleiras nos Andes, porque isso ajuda a abastecer, por exemplo, o Rio Madeira. E uma das plantas mais estudadas no Brasil é essa famosa aqui, ó, o Ora pronobis mineiro, como a gente chama, o Ora pronobis da flor branca, Pereschia aculeata, que a gente vai falar o programa inteiro dela hoje, mostrar a rusticidade dela no trecho do meio do Sítio Punk, que é o trecho mais areúsculo, como chamam os amazonenses, o trecho mais arenoso, que está muito seco e ela está sobrevivendo. E aí, galera, a principal diferença, então, uma de tantas diferenças, que são muito diferentes, tanto que agora pertence até um gênero novo, Leuenbergeria bleu, nessa aqui os acúlios são reunidos nessas areolas, são acúlios normalmente amarronzados, eles ficam muito longos e eles são fininhos e são vários. Na Pereschia aculeata, que é a planta de interesse hoje, são folhas alternas, folhas curto-pecioladas, ou seja, o pecíolo é curtinho, com corola, tem basicamente a mesma cor, bem suculentinha, e os acúlios são apenas 2, que ficam na axila da folha. A axila, o nosso sovaco, vamos dizer assim, é abaixo do braço. A axila da planta é acima do braço, vamos dizer que é a junção do pecíolo com o caule. Os acúlios, ó, por que são acúlios? Porque eles se soltam facilmente, ó, como se fosse uma unha, um acúlio mais mamilar, eu toco nele e ele já se soltou. E aí acabou a defesa dela. Então é uma planta armada com acúlios, e aí o acúlio sempre está acima da folha. Então na hora de plantar, jamais você vai plantar com os acúlios abaixo da cicatriz da folha. Então mesmo que a planta esteja sem folha, eu sei que aonde o acúlio está acima. Então eu sempre tenho que plantar nesse sentido, ou na horizontal. Porque se eu plantar na horizontal um ramo maduro, não esse aqui que está muito jovem, cada nó, porque isso aqui é um caule aéreo, né? Cada nó e entrenó, o entrenó não tem gema, mas o nó tem gema. E cada nó vai formar uma mudinha e eu posso usar isso para produzir o chamado aspargo de Ora pronobis, que são aqueles brotinhos tenros maravilhosos que podem ser colocados na churrasqueira, na grelha, na sopa, no arroz, na salada, na omelete, dessa verdura riquíssima em nutriente. Ela não é só famosa pelo alto teor de proteína vegetal, né? Mas principalmente pelos elementos minerais que possui, mas isso a gente vai falar lá embaixo. A ideia aqui era aproveitar o programa de hoje
para elucidar algumas questões sobre acúlios e espinhos, né? Claro que o povo vai continuar chamando de espinho, mas acúlios são anexos da pele, da epiderme. E espinho faz parte do sistema caulinar, do eixo, do sistema axial, ou seja, para tirar tem que dar uma terçadada, uma faca unzada, um trabalho bastante pesado. Então tá aqui Leuenbergeria bleu, Pereskia aculeata, que é a planta de hoje, que é o famoso Ora pronobis trepador da flor branca. É uma planta escandente. Escandente é um termo botânico, vem do latim scandens, que significa apoiante, ou seja, aquela planta que não tem estrutura própria, assim como a buganville, ou a buganvilha, a Três Maria, primavera, e o nosso Ora pronobis mineiro. Vamos descer agora e vocês vão acompanhando aí um pouco da nossa paisagem, que está muito árida, muito seca e um pouco enfumaçada. Isso porque estamos no meio da agrofloresta. Quem vive no coração de Manaus, mesmo nos bairros nobres, especialmente na beira do Rio Negro, lá na famosa Ponta Negra, na ponte, né, jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba, ou Iranduba a Manaus, tá caótico. Então pare de queimar, não bote fogo, gente, porque é impressionante. Então esse é um apelo nacional e mundial. O ser humano precisa deixar de ser piromaníaco e de achar que fogo limpa terreno. Limpar é quando está sujo. Folha seca e galho não é sujeira, é proteção, é a vestimenta do solo, é o abrigo dos micro-organismos e o alimento dessa vida do solo, porque o solo, como diz a nossa deusa da agroecologia aí, a Ana Primavesi, né, a nossa musa da agroecologia, a professora Ana Maria Primavesi, o solo é um organismo vivo, então vamos mantê-lo vivo, vivificando com matéria orgânica, permitindo a ciclagem de nutrientes, o consórcio de espécies, o policultivo, a agroecologia, a agrofloresta e as PANC, que é a alternativa para soberania e diversificação do seu cardápio. Já que estamos falando de Ora pronobis, então o programa de hoje vai ser muito mais do que só Ora pronobis mineiro, Pereskia aculeata. A gente já falou de um gênero novo, uma informação inédita, e agora o famoso Ora pronobis sem espinho, que até alguns anos atrás a gente falava que não existia, porque achava que as pessoas estavam se referindo, e muitas vezes estavam, a Berthalia, a Anredera, a Berthalia coração. Esse aqui é o Ora pronobis sem espinho. Foi um material que eu consegui de um amigo que trouxe lá de Viçosa, o Francisco Brito, algumas estaquinhas, hoje tem bastante já aqui no Sítio Punk. A gente associa ele a uma mutação de Pereskia aculeata, ou seja, uma Pereskia aculeata não aculeada, porque não tem nenhum acúleo, olha que maravilha. Pode passar o braço, se esfregar à vontade, nem nos ramos terminais, nem na base, aqui nunca formou acúleo, mas em compensação ela também nunca floresceu, nunca frutificou, portanto. Então eu sei que tem gente já pesquisando em Viçosa, né, na Universidade Federal de Viçosa e instituições parceiras. É uma planta que a princípio é Pereskia aculeata, mas pode ser que seja uma nova espécie, né, ou uma subespécie, ou apenas uma mutação, uma variedade agronômica, hortícola, ou mesmo uma variedade natural. Então ela é bem diferente e o padrão de nervuras, inclusive, gente, olha aqui, vou chegar pertinho aqui, já a gente tá, olha o padrão de folha. Tudo bem que a folha dela pode ficar grande também, ó. Mesmo no período de seca, as folhas podem ficar grandes, mas o padrão de nervação é totalmente diferente, né? A coloração e inclusive a textura e o sabor. Então isso é para deixar você com água na boca para conhecer mais punk e para vir conhecer a Amazônia. Espero que quando você vier já esteja mais chuvoso, menos enfumaçado e que a gente tenha se recuperado dessa seca alarmante que acendeu o sinal vermelho para todos nós no Brasil e no mundo. Agora, realmente vamos tentar chegar na parte mais seca do sítio, onde uma das poucas plantas viva, verde, é o Ora pronobis Pereskia aculeata. Olha, gente, a secura que está a agrofloresta. Tucumanzeiro é muito rústico, né? Astrocarya aculeata sobrevive. Lá atrás um pé de uva da Amazônia, Mapati, Poroma secropiifolia, estava carregado de cacho, que são aquelas estruturas mumificadas, estava já amadurecendo. Não vai ter volta,
perdi. O desmódio está sentindo, buchichu está sentindo, mas olha ali atrás aquela moita de Pereskia aculeata. No meio ainda tem as Leuenbergeria bleu. Vamos lá, começar a colheita. Mesmo alguns estão sentindo aqui, né? Porque tem uma competição hídrica imensa aqui com as raízes fasciculadas dessas palmeiras, que são muito eficientes na captura, né? na captação, na absorção de água. Então aqui uma moita que está bem fora de padrão, uma moita muito velha, né? Então dá muito trabalho para colher dessa forma. A gente deixou ela aqui assim livre, leve, solta, para mostrar a rusticidade dela. Mas num plantio comercial, o ideal é fazer um plantio em linha, organizadinho, com espaçamento padrão, fazer podas sucessivas, colher periodicamente e adubar e irrigar para que fique com folhas mais bonitas, mais tenras, mais suculentas. Mas hoje, pelo menos assim, alimento, fonte proteica aqui para alimentação animal e mesmo para a gente tem por um bom tempo. E como vocês estão vendo aqui em volta, tudo seco, esturricado, esse mapati que eu falei agora há pouco. Galera, a operação de guerra nessa manhã enfumaçada de Manaus, com todo esse desabafo do calor, né? E o efeito estufa da fumaça. Chegando da colheita, olha aqui, ó. A sorte que nós temos a nossa produção de frisante, já estamos tomando aqui no bastidor, olha aí que maravilha, ó. Eu e a Cristina Helena, é isso? Nossa hóspede ilustre aqui, ó. Panqueira de mão cheia, direto de Carauari, um município que precisa cada vez mais incorporar as punk. Vamos fazer um brinde a Carauari e as punk. E agora ela vai ajudar inclusive aqui a processar o Ora Pronobis. Gente, olha que espetáculo. Depois daquela lá que já estava um pouquinho passada, eu saí pelo sítio fazendo colheita. Inclusive colhemos algumas variedades como essa aqui, ó, que tem a face abaxial roxa. Ora Pronobis tem muitas variedades, mesmo dentro de Pereskia aculeata, algumas com pouco acúlio, outras praticamente sem acúlio. Tem aquela forma ali sem acúlio total. Então é isso. Como aí a tática, gente, primeiro a pontinha, a gente sempre aproveita que a gente vai fazer um prato só com ela, porque os acúlios, ó, furei o dedo aqui, ó, Ora Pronobis não tem jeito, né? Esses acúlios ainda estão tenro. Quando estão tenro, você pode comer com o próprio acúlio, que são as pontinhas. Então a gente vai separar. As outras, ou você usa aqui, ó, é isso, pode comer direto, muito bem. E em relação a comer direto, gente, é aquela polêmica, né, que Ora Pronobis tem compostos antinutricionais. E tem mesmo, tem um pouco de ácido oxálico, pode ter um pouco de fitatos e tal, mas toda planta tem, né, nenhuma planta quer ser consumida, né, a não ser talvez pelo seu dispersor e aí no caso de frutos ou de sementes. Então, Ora Pronobis tem substâncias antinutricionais, como praticamente todas as plantas, inclusive as convencionais. Por isso, para comer em grande escala, com uma frequência maior, vamos seguir as receitas tradicionais de Sabará, de diversos lugares de Minas Gerais. Então, você pode fazer o processo aqui, ó, de tirar folhinha por folhinha com a mão. Pode usar a tesoura, como eu vou explicar para vocês aqui agora. Se você quiser, pode usar a tesoura aqui, ó. Se você for bem rápido. É um processo, aí já corta a pontinha. Olha o vigor dessas folhas, gente. Depois a gente vai fazer algumas imagens aqui para vocês verem. Pois é, galera, depois de todo o processamento do Ora Pronobis, ó, estamos com as folhas já destacadas aqui, então vamos para a cozinha. Antes disso, então, queremos mostrar o nosso livro, né? Um best-seller das punk aí, que já estamos na segunda edição, e aqui a planta de hoje. Além das folhas, que é o produto principal, o mais nutritivo e o mais interessante talvez, disponível ao longo de todo o ano, as flores também são alimentícias e os frutos. Aqui na Amazônia produz pouca folha e por consequência pouco fruto, mas no sul do Brasil dá uma florada imensa, excelente para pasto apícola, para abelha com ferrão e sem ferrão. Então é uma planta muito rica, especialmente em zinco, manganês, boro, magnésio, cálcio e vitamina C. Além disso, gente, a gente tem vários artigos que a gente vai colocar aqui. Por exemplo, esse artigo aqui fala do teor de proteína e de minerais.
e da densidade de plantio. Esse outro aqui, né, realmente chamando ela de um vegetal, de uma hortaliça não convencional. Então agora é mão na massa, as imagens aqui para te estimular a fazer em casa. Então a gente vai lavar isso aqui rapidinho e vamos fazendo e vocês vão acompanhando. E a ideia do canal do Sítio Punk não é dar a receita passo a passo, é mostrar a planta, trazer ideias, ideais e atitudes para você. E aqui, gente, todas as receitas, seja o bolinho, né, quando a gente faz o bolinho de chuva com Ora Pronobis, é sempre muita folha. Então aqui no pastel, no arroz e na caldeirada, vai ter as folhas. Gente, finalmente chegamos ao melhor momento, porque todos os momentos dos vídeos, dos programas do canal do Sítio Punk são muito bons, porque é ótimo interagir com vocês, tá aqui, seja sozinho ou com uma visita ilustre como da Cristina Helena, que está aqui hospedada no Sítio Punk e hoje auxiliou a gente aqui. Ora Pronobis, então, uma planta famosíssima e resistente à seca. Vocês viram aqui tudo secando e ela robusta, sobrevivendo, não sei até quando. Por isso nós temos que frear, minimizar as alterações globais para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, do aquecimento global. Mas agora vamos parar de falar, porque eu já falei bastante. Então nós temos aqui, gente, a caldeirada, uma caldeirada verde, a caldeirada do Hulk, o ovo atolado no Ora Pronobis, o pastel com recheio de Ora Pronobis, como o queijo, mussarela de búfala, tem muita gordura, mesmo no forno ele ficou bastante gorduroso, mas muito gostoso. O arroz com Ora Pronobis e o pirão, né, para acompanhar. Esse pirão ficou meio durinho, tipo um cuscuz, feito com caldo de peixe, farinha do arini, farinha ovinha e, claro, para acompanhar aqui, mais um sabor de frisante do Sítio Punk, o nosso frisante de banana. Então, até o próximo programa, Punk na Veia.